O que significa o seu nome? Sim, o seu nome. O que significa o seu nome? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nosso Pai Celeste, que se inclina até nós, diariamente nos permitindo, nos dando possibilidades de coisas novas e melhores. Grandioso e excelso é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui pedindo a tua proteção para que o estudo de hoje venha realmente ser de reflexão para as nossas vidas. Que eu não fale por mim, que eu não me prenda a papéis e sim que eu permita que o Espírito Santo pontue aquilo que é necessário para cada um de nós nesta noite. Nós te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pelo início da primavera, porque ela traz o renovo, tudo se renova, Senhor. Que as flores nasçam no nosso coração, nos dando esperança e a certeza de que contigo sempre tudo é renovado. Obrigada pelo teu grande amor e cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, hoje nós vamos basear nosso estudo em João 1, do versículo 35 ao versículo 42. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem era André? Quem era André? André sempre é citado no Novo Testamento como o irmão de Simão. André não tem identidade? Será? Será que André não tinha identidade, gente? Ele tinha, sim. Ou será que Simão era aquele que se fazia tão presente que todo mundo o via? Mas de que forma era essa presença de Simão? Hein? De que forma as pessoas o conheciam? André sempre é citado porque existia um Simão na jogada. Não é verdade? André, irmão de Simão, sempre é assim. Mas quem era Simão? Sabe por que Simão se destacava? Pelo seu temperamento tempestuoso e orgulhoso. Ele era dono de uma altivez e talvez até de uma força brutal. Suas características não eram muito de se admirar nem de segui-lo. Nós conhecemos pouco da narrativa já conhecemos como Pedro, né? Mas olhando para o Simão, nós ainda vemos algumas características do Simão em Pedro, não é? Quando Jesus diz: Afasta de mim, Satanás, é porque ali foi a carnalidade do Simão e não do Pedro. Então, as características dele, como já falamos, não era de se admirar de forma nenhuma, nem de se seguir. Certamente as pessoas, quando ouviam dizer assim: Olha, Simão,
Aí já prestavam atenção. Por quê? Porque talvez a maneira que ele era, muita gente não queria desagradá-lo, né? Já sabia de que se tratava, mas André não. Qual a atitude de André em relação ao seu irmão? O que teria levado André a convidar Pedro a conhecer Jesus? Primeiro porque André passou um dia todo da presença de Jesus, na companhia de Jesus. E aquilo calou tão fundo no seu coração que o fez pular de alegria. Então ele tinha que partir para alguém e fazer com que aquela pessoa também o conhecesse. Mas por que Pedro? Por quê? E como André conseguiu persuadir Pedro a ir conhecer Jesus? Talvez porque André tinha um comportamento mais honroso do que o próprio Pedro. Talvez porque André fosse mais amoroso, gentil, mais cauteloso em suas palavras, no modo de agir com as pessoas, no modo de tratá-las, dando-lhes mais segurança. Talvez fosse esse o André que Pedro, de uma certa forma, admirava, respeitava e atendia àquele pedido. Duas pessoas e duas características, dois nomes e duas características. Não é verdade? Enquanto Pedro era autossuficiente, mandão, arrogante, orgulhoso, André conseguia, com uma palavra, levá-lo. Quem estamos sendo, gente? André ou Pedro? Dois nomes diferentes, duas pessoas com significados totalmente diferentes. É o que nós podemos sentir lendo essa passagem aqui. Como que as pessoas estão chegando até nós? Como é que o meu nome é conhecido no meu meio? Quem é Maria José? Os que não conhecem meu nome. Quem é Zéza? Quem é Zéza na comunidade? Quem é Zéza da família? Zéza é André? Zéza é Simão? Quem é você? Para a sua comunidade família, para a sua comunidade igreja. Quando alguém vem comentar alguma coisa com você, ela é capaz de fazer comentários de que nível com você? O que você tem comentado? Qual a imagem que você tem passado de você mesmo? Para que as pessoas ouçam o seu nome e saibam quem realmente você é. André, apesar desse irmão tempestuoso que ele tinha, não guardava rancor. E de imediato quis levar para Pedro, Simão ainda, essa notícia maravilhosa. O que ele tinha conhecido. Não era porque ele tinha passado um dia na casa de Jesus, porque Jesus não tinha uma casa confortável, com piscina. Não, Jesus era simples, filho de carpinteiro, né? Era uma casa muito simples, com muitos irmãos. Por que será que André quis passar isso para Pedro? Porque André permitiu sentir a presença de Jesus, não só aparente, mas dentro dele. André tinha um coração fácil de lidar e permitiu. E Simão? Vamos ver agora um pouquinho do Simão. Nós conhecemos agora um nome e significados diferentes. Temos que ter cuidado com o que nós somos através do nosso nome. É muito triste, gente, que a gente conhece uma pessoa. Eu tive, infelizmente, o desprazer de conhecer uma pessoa que quando alguém dizia assim, foi fulano que falou. Poxa, meu, se fosse tu, eu até acreditava, mas foi fulano, tu vai dar crédito a fulano.
Não sabe que ele conta um ponto, aumentou um conto? Isso é muito triste, principalmente quando a gente escuta esse tipo de comportamento, essa fala de alguém da nosso meio cristão. Uma pessoa que não é confiável. Então, o nome da gente é muito difícil de ser limpo depois de uma situação dessa que a gente cria. Mas ele seguiu com André e foi conhecer esse tal Jesus, né? Eu vou contigo, bora, me leva. E ele seguiu, foi-se embora. Quando chegou lá, que surpresa! Jesus só fez o olhar, parou, olhou, pouco falou, mas o pouco que falou penetrou. Disse assim: eu já te conheço, filho. Tu és Simão, filho de João. Jesus já conhecia quem era o Simão. Nós vemos isso lá no versículo 42, que diz assim: olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Mas não parou ali a afirmativa de Jesus. E Jesus continua dizendo: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Será que Jesus não gostava do nome de Simão? Será que ele, se eu vou trocar esse nome, que nome mais sem graça, parece limão, sabão? Será? Não foi isso. Talvez Jesus sabia quem era. Eu digo talvez porque não pela dúvida que Jesus sabia, mas pela abordagem que eu estou fazendo. Eu estou querendo dizer assim. Digo eu que talvez ele sabia quem era Pedro e que Pedro deveria ser transformado para se levar a palavra. E que aquele nome, Simão, ia ser mais difícil de alguém querer ouvir, porque já era um nome tão conhecido de forma indigna. Eu acredito que talvez, que ninguém conhece o coração de Jesus, né? Talvez tenha sido esse um dos motivos que levou Jesus a trocar o nome de Simão. E ele disse assim: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E a partir dali, gente, Pedro teve realmente um encontro com Jesus. O nome de Pedro foi mudado, o nome de Cefas foi mudado para Pedro. Qual o nome que Jesus quer colocar em nós? Será que ele está satisfeito com o meu nome, com o que eu represento através do meu nome? Será que ele não quer também fazer uma mudança de nome em Zésa? Em você? Será que ele quer mudar o nosso nome? Como tem sido a nossa vida? Se alguém disser assim, foi Zésa quem falou, será que terei crédito? Ou se disser assim, não, mas foi ela quem comentou, será que vão acreditar pelo meu testemunho, pelo que eu sou? Será que o que eu tenho mostrado é o suficiente para fazer o meu próprio julgamento? Será que nesse julgamento eu sou absorvida, eu sou culpada pelas minhas atitudes? Jesus quer nos mudar, gente. Mudar. Ninguém que tem um encontro com Cristo continua a mesma pessoa. É impossível. É impossível uma pessoa ter um encontro genuíno com Cristo e não ter uma mudança gradativa. O motivo real que Jesus quis mudar o nome de Pedro, só ele conhece. Alguns dizem que é porque ali ele seria forte, né? Outros dizem que ele é o chaveiro do céu. Outros dizem que foi nele que foi edificada a igreja. Então, assim, mas o importante é que nós pensemos agora o que é que eu tenho representado, quanto pessoa, quanto nome que eu carrego para uma sociedade.
Se eu perguntasse o nome de cada um aqui, cada um teria um sobrenome. Meu nome é Maria José de Freitas. Quando eu digo de Freitas, eu carrego o nome da minha família. Sou filha de Luiz Wilson de Freitas e Maria do Carmo de Freitas. Mas um nome maior nós temos. Temos o maior sobrenome sobre todos os nomes, que é o sobrenome Filhos de Deus. Deus quer nos transformar, Jesus quer nos dar um nome diferente. Jesus quer nos tirar de criaturas para sermos filhos. Filhos. Essa é a mudança que Ele quer fazer em nós. Então, se até hoje meu nome ainda tem sido um nome não muito digno de levar o nome de Cristo, de ser uma representante aqui na terra do nosso Senhor Jesus Cristo, é tempo de mudança. É tempo de permitir que Ele mude esse nosso nome a cada dia e nos transforme em filhos da família que carrega o sobrenome de Deus. Filhos de Deus. Que pensemos nisso nessa noite e que o Senhor nos ajude a levarmos o seu sobrenome e que o nosso nome seja honrado em qualquer da situação que estejamos. Que Ele nos abençoe. Amém.